Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Eu sou Thiago Queiroz e neste vídeo vou contar para vocês a história da pobre Elisabeth Fritzl, uma jovem que passou 24 anos encarcerada em um porão pelo próprio pai, que a torturava e abusava sexualmente dela, chegando inclusive a engravidá-la 7 vezes. Atualmente já fazem quase 10 anos que o caso veio à tona. Neste vídeo vamos não apenas relembrar o que a polícia apurou sobre o caso, mas também descobrir como Elisabeth vive hoje, como ela retomou sua vida, como está a família e o destino de seu pai, Joseph Fritzl. Então, é uma história muito interessante, de fato, uma história triste, mas garanto que você irá se surpreender, porque, apesar de tudo, pode-se dizer que ela tem um final feliz. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, eu me lembro como se fosse ontem. Era o ano de 2008, eu estava no 2º ano da faculdade de jornalismo, quando começaram a sair notícias sobre a libertação de uma jovem que havia ficado presa no porão de sua própria casa, na Áustria, durante 24 anos. O mais intrigante é que, com o passar do tempo, houve uma escalada da barbaridade. Ou seja, a cada dia mais detalhes macabros sobre o caso eram divulgados. E o mais estarrecedor era como que o pai da jovem havia conseguido fazer isso durante tantos anos sem ser descoberto. Hoje, passados quase 9 anos da descoberta do crime, já podemos olhar para trás e entender melhor muita coisa da sua dinâmica. Então, vamos conhecer essa história, começando pelo homem que provocou tanto sofrimento à sua própria família. Pessoal, Joseph Fritzl nasceu na Áustria em 1935, tá? Portanto, antes da Segunda Guerra Mundial. E tenha em mente, a guerra começou em 1939, tá? Tenha em mente que as pessoas que viviam na Europa naquela época tiveram suas vidas profundamente perturbadas pelo evento da guerra. Joseph Fritzl não foi exceção. Sua vida, sua infância, na verdade, teve uma série de dificuldades por causa da guerra. Uma delas foi a sua vida acadêmica, sua vida escolar. Ele entrou com 2 anos de atraso na escola em razão do caos gerado pela guerra. E como ele era mais velho do que os outros alunos, ele sofreu um certo bullying na escola, mas apesar de tudo ele era tido como um bom aluno. Ele era considerado um aluno inteligente, um dos mais inteligentes de sua classe, inclusive, e era um aluno um tanto reservado, tinha poucos amigos. A despeito dele ser um bom aluno na escola, como eu falei, sua infância foi muito difícil em razão da pobreza. O pai dele era alcoólatra, ele constantemente brigava com a mãe dele, espancava a mãe dele. Eles eram muito pobres, passaram várias privações durante a infância de Fritzl, até que a mãe dele largou o seu pai em razão dos maus tratos, da infidelidade dele, e se mudou, foi morar em outro lugar e levou Joseph com ela. Até então, uma criança que não havia chegado aos 12 anos de idade. De sua mãe, Joseph Fritzl recebeu uma educação rígida, tá? Então era aquela mãe assim, mãe raiz, não era mãe Nutella, né? Ela era bastante rígida, fazia constantemente uso de violência na educação de Fritzl. Batia nele com chineladas, cintadas, essas coisas que até hoje acontecem, né? Mas naquela época eram muito mais comuns. Então foi esse tipo de educação que ele recebeu. Mais tarde, quando estourou o caso do que ele havia feito com a própria filha, começou-se a cogitar que ele poderia ter sido abusado pela própria mãe. Mas abusado sexualmente, tá? Mas ele sempre negou isso. Ele disse que isso não aconteceu, mas reconhece que pode ter sentido interesse. Ao responder uma pergunta a respeito disso, nas suas próprias palavras, ele disse o seguinte: sim, provavelmente. Eu era um homem muito forte.
provavelmente tão forte como a minha mãe, e consequentemente era capaz de controlar os meus desejos. Nos seus depoimentos também, ele sempre relatou que admirava, sempre demonstrou admiração pela sua mãe e que havia cuidado dela durante a velhice. No entanto, descobriu-se mais tarde que essa senhora morreu trancada em um quarto, mantida lá pelo Joseph Fritzl, seu próprio filho. Esse quarto, inclusive, as janelas foram tapadas com tijolos, tá? Então ela morreu encarcerada nesse quarto, a mando do próprio Fritzl. Quando atingiu a idade adulta, Fritzl estudou engenharia elétrica, se formou, se tornou um engenheiro elétrico, trabalhou em grandes empresas e levava uma vida normal. Tinha um padrão de vida razoável, né? A profissão de engenharia na Áustria bem remunerada, assim como no Brasil. Ele tinha uma vida normal, tinha seu carro, sua casa, sua família. No entanto, ele já tinha uma ficha na polícia, coisa que poucas pessoas sabiam. Na década de 60, quando ele estava na casa dos 20 anos, ele sofreu 3 processos, na verdade, tá? Um por estupro, um por tentativa de estupro e o terceiro por atentado violento ao pudor. Ele já estava casado nessa época, inclusive, passou um tempo preso, depois foi solto, conseguiu emprego de novo em empresas renomadas, e na década de 70 ele foi indiciado e condenado de novo por um incêndio criminoso. Ele tinha um negócio próprio, um restaurante, onde ele mesmo incendiou para receber o seguro, mas o incêndio foi descoberto pelas autoridades e ele foi processado por isso. Pelos parentes mais próximos de Fritzl, tá? Pessoas que tinham algum laço, algum vínculo parentesco com ele, tá? Primos, irmãos, cunhados, os filhos, esposa. Ele é descrito como uma pessoa normal, fora de casa, um homem gentil, educado, discreto, sério, mas dentro de casa ele era muito despótico. Ele se considerava uma autoridade, não gostava de ser contrariado, ele gostava de mandar, ele era autoritário. Ele tinha acessos de raiva se alguém contrariasse ele, se alguém cometia alguma bobagem em casa, né? Mas isso com a família. Com pessoas de fora, que não faziam parte da família, ele era uma pessoa normal, tá? Um cavalheiro como outro qualquer, educado, era gentil, dava bom dia, boa noite, tinha sua vida normal, ninguém desconfiava que ele era assim dentro de casa. Para pessoas que tinham um convívio social com ele, sem parentesco, ou seja, um vizinho, um colega de trabalho, alguém que conhecesse ele de um clube, alguns dos amigos mais íntimos dele, para essas pessoas ele era um homem reservado, educado, gentil, um empresário bem-sucedido, respeitável, mas isso tudo era uma fachada. Para quem conhecia Joseph Fritzl mais a fundo, sabia que sua personalidade tinha traços que ele não revelava. Sabia que dentro de casa ele praticava atos que escandalizariam pessoas que tomassem conhecimento deles. O pior desses atos eram os abusos da própria filha. Quando se casou, Joseph Fritzl estabeleceu-se com a família na cidade austríaca de Amstetten, a 111 quilômetros de Viena. Com sua esposa, ele teve 7 filhos. A quarta desses filhos era uma menina chamada Elisabeth Fritzl, da qual ele começou a abusar sexualmente aos 11 anos de idade. Elizabeth nunca falou desses abusos para ninguém, mas algumas vezes tentou reagir fugindo de casa, mas ela era menor. Em algumas dessas fugas ela foi recuperada pelo próprio pai, que encontrou onde ela estava e trouxe de volta para casa. Em outras ocasiões foi detectada pelas autoridades, tá? Um policial, um guarda, uma autoridade qualquer, percebeu uma jovem, uma menor desacompanhada e enviou ela de volta para casa. Quando ela estava prestes a completar 18 anos, ela conseguiu uma oferta de trabalho na capital austríaca, em Viena. E aí ela poderia se mudar para Viena sem nenhum problema. Inclusive ela já estava providenciando um apartamento para alugar lá junto com uma amiga,
a intenção dela era realmente sair daquela casa e começar uma vida nova em Viena. Joseph Fritzl, ao tomar conhecimento dos planos de sua filha, decidiu agir. Ele não queria deixá-la sair de casa, mas ela estava prestes a se tornar maior de idade e poderia ir embora a hora que quisesse. O que ele fez então? Decidiu mantê-la em cativeiro. No dia 28 de agosto de 1984, ele chamou a sua filha para acompanhá-la até o porão para ajudá-la a carregar um móvel pesado que ele queria mudar de lugar. A jovem Elizabeth foi com ele, acompanhou até o porão. Quando chegaram lá, o porão era escuro, ela não viu o que ele estava fazendo. Ele sacou uma toalha embebida em éter e tapou suas vias respiratórias com essa toalha, levando ela a perder a consciência em poucos minutos. Em seguida, ele acorrentou a jovem desmaiada a um cano, a uma barra de ferro, na verdade, que havia no porão, e ela ficou presa lá por um tempo que ela estima entre 6 a 9 meses, acorrentada naquele porão escuro. Ela tentou obter ajuda, gritando, fazendo barulho, mas ninguém a ouvia. Ela recebia visita apenas do pai, em dias alternados, onde ele às vezes levava comida para ela e frequentemente a estuprava também. No começo, esse porão ele tinha apenas 20 metros quadrados, tá? Então era bem pequeno. Elizabeth passava a maior parte do tempo lá no escuro, não havia iluminação. Ao longo dos anos, Fritzl fez algumas obras ali, ele mesmo, ampliou o porão. No final, o porão já contava com 60 metros quadrados. Esse porão ele era frio, era úmido. De noite ele esfriava muito, mas de dia ele esquentava muito. Era infestado de ratos, baratas. A comida que Joseph levava para Elizabeth era pouca, então ela passou a sofrer de desnutrição, passava muita fome naquele lugar. E a intenção de Fritzl era mantê-la vivendo ali, ele não queria libertá-la. Então, com o tempo, ele começou a levar móveis para lá, roupas, além da comida que já levava frequentemente, remédios também, tudo que ela necessitasse para, pelo menos, sobreviver naquele ambiente. Como eu falei, com o tempo ele começou a fazer obras no porão para ampliá-lo, construiu um pequeno banheiro ali. Depois ele desacorrentou ela também. Ela já passou a poder circular pelo porão, mas não tinha possibilidade de sair. Até porque o porão chegou a ser trancado com 8 portas instaladas com trancas e dispositivos eletrônicos que só se abriam com senhas. Das senhas essas que evidentemente apenas Joseph tinha conhecimento. Para despistar a família e policiais, para que não empreendessem uma busca pela jovem, porque naturalmente as pessoas perceberam que ela havia desaparecido. O que ele fez? Ele obrigou ela a escrever uma carta dizendo que havia abandonado a família e ia viver em outra cidade, não queria falar onde era e pedia que os parentes não a procurassem. A polícia na época chegou a fazer uma pequena investigação do caso. Como a jovem era maior de idade, a família atestou que ela havia fugido, tinha carta escrita por ela e não havia nenhuma denúncia de crime, e ela era maior de idade, podia ir embora para onde quisesse. A polícia não se aprofundou nas investigações e, a princípio, a polícia concluiu que não havia nenhum crime naquele desaparecimento. Era apenas uma pessoa que decidiu abandonar a família e tinha esse direito porque era maior de idade. Joseph também contava para amigos e parentes, quando perguntassem a respeito de Elizabeth, ele dizia que tomou conhecimento de que ela havia se juntado a uma seita obscura e havia abandonado a família com essa seita, estava rodando o país, vivendo meio como uma cigana, sem raízes. E às vezes ele dizia que ela estava se prostituindo na Holanda. Mas na realidade ela estava na própria casa, apenas encarcerada no subsolo, onde ela era estuprada em média a cada 3 dias. Não é de se estranhar que com tantos estupros, logo ela engravidou. No total, Elizabeth teve 7 filhos, frutos todos dessa relação incestuosa com o pai.
A primeira filha foi uma menina chamada Kirsten, nascida em 1989. Elizabeth, quando engravidou, contou ao pai e ele decidiu que Elizabeth deveria ter essa criança no porão e ela mesma iria fazer o parto e criar essa criança. Quando chegou no dia do parto, Elizabeth contava apenas com um livro, com algumas orientações sobre como realizar um parto e uma tesoura suja. Era só o que ela tinha para realizar o parto sozinha. Como Joseph havia dito, essa criança ficou sob responsabilidade de Elizabeth para ser criada juntamente com ela dentro do porão. Em 1990, nasceu a segunda criança, um menino chamado Stefan. Esta criança também seria cuidada por Elizabeth. Em 1992, nasceu a terceira criança, uma menina chamada Lisa. Quando essa criança nasceu, Elizabeth falou com o pai que não tinha condições de cuidar de 3 crianças pequenas naquelas condições que ela vivia, isso não seria possível. E aí Joseph decidiu então levar essa criança para sua casa, subir com ela, tirar ela do porão para que sua esposa criasse essa criança. Para fazer isso, ele mandou Elizabeth escrever uma carta dizendo que, ratificando a história que ela tinha contado na carta anterior, quando ela havia desaparecido, dizendo que estava vivendo a vida dela, não queria contato com a família, mas que tinha engravidado e não podia criar aquele filho, portanto estava mandando ele para que fosse cuidado pelos avós. E aí numa manhã, Joseph abandonou a criança na porta de sua própria casa junto com a carta. Aí a esposa de Fritzl abriu lá a porta depois, num dia de manhã, de repente para comprar o pão, quando olhou no chão tinha uma criança lá. Aí ela pegou a carta, viu que a criança era a neta dela e aí cuidou da criança. Essa criança, portanto, ela foi criada normalmente, ela não ficou encarcerada, frequentou escola, tinha uma vida normal, sendo criada pelos avós. No ano de 1994, nasceu a quarta criança, uma menina chamada Mônica. Esta também seria levada para ser criada pela avó. Fritzl fez a mesma coisa, pegou a criança quando ela tinha 10 meses, pegou a criança, abandonou na porta de casa, para parecer que tinha sido abandonada ali pela própria Elizabeth, mas em vez de uma carta, dessa vez ele usou uma estratégia diferente. Ele mandou Elizabeth gravar uma mensagem, como se fosse uma ligação, e aí ele foi no orelhão na rua, ligou para casa, quando a esposa dele atendeu, ele colocou aquela gravação. E aí a esposa acreditou que tinha ouvido da boca da própria filha que ela estava abandonando aquela criança na porta de casa para que a avó cuidasse dela. Em 1996, Elizabeth estava grávida de novo e deu à luz, dessa vez, a 2 crianças gêmeas, Porém, uma faleceu poucos dias depois. Joseph Fritzl, sem saber o que fazer com o cadáver de um bebê em suas mãos, ele decidiu cremar o corpo. Ele pegou o corpo do bebê e jogou dentro da aparelhagem de aquecimento da casa. E dessa forma o corpo do bebê foi cremado. O outro sobreviveu, foi batizado com o nome de Alexander e este também foi levado para cima, para ser criado pela avó. Portanto, nesse momento, tinha 3 crianças sendo cuidadas pela avó e 2 vivendo encarceradas junto com Elizabeth no porão. No ano de 2002, nasceu o último dos filhos que Elizabeth teria com Joseph Fritzl, um menino chamado Félix, o qual, pelo plano original de Fritzl, deveria ser cuidado também pela avó. Mas ele avaliou que a esposa dele já não tinha condições de cuidar de mais uma criança. E aí ele decidiu então que ela seria cuidada também pela Elizabeth. Então no total são 6 crianças, 3 foram criadas pela avó, tiveram uma vida normal, foram à escola, se alimentaram normalmente, iam ao médico, tomaram vacinas, e 3 que viveram dentro de um porão, criadas pela Elizabeth, encarceradas, sem nunca terem visto nem a luz do sol um único dia em suas vidas. Então no total eles viveram assim durante 24 anos dentro daquele porão, com o esgoto vazando, a maior parte do tempo no escuro, com pouca alimentação, sem nunca terem tomado remédios na vida, vacinas, sem nunca terem saído, tomado luz do sol, respirado um ar puro, sem ter feito nada, viviam trancados num porão de apenas 60 metros quadrados,
infestado de baratas, ratos. Elizabeth tinha que caçar ratos com as próprias mãos para que esses ratos não mordessem as crianças. Eles eram todos espancados frequentemente pelo Joseph Fritzl. Elizabeth continuava sendo estuprada pelo próprio pai, muitas vezes na frente das crianças. Mais tarde, ele, quando ampliou o porão, ele construiu um outro quarto, onde ali ele se trancava junto com Elizabeth e pelo menos não estuprava ela na frente das crianças, mas durante muitos anos ele fazia isso na frente das crianças mesmo, sem nenhum pudor. Portanto, eles sofreram padecimentos indizíveis ali, né? A única distração que eles tinham era assistir televisão, que o Fritzl a certa altura levou uma televisão para lá, e as aulas também que a própria Elizabeth ministrava aos filhos. Ela ensinou eles a ler enquanto eles viviam no porão. A casa, eu vou colocar algumas fotos aí para vocês verem, é uma mansão, na verdade, uma casa enorme, e a parte de cima dela era dividida em pequenos quartos, kitnets, né, que o Fritzl alugava. A polícia apurou que durante esses 24 anos, cerca de 100 inquilinos viveram ali, e nenhum deles nunca desconfiou que havia pessoas vivendo encarceradas durante décadas no porão daquela casa. Um dos motivos era que realmente não dava para ouvir os gritos de Elizabeth pedindo socorro. Outro motivo era que o Fritzl, ele, como eu já falei, tinha 8 portas protegendo o porão e ele ameaçava quem se aproximasse. Hoje, inclusive, existem depoimentos de alguns vizinhos que relatam que estranhavam aquele porão. Tinha um portão de ferro ali, que tinha uma tranca eletrônica. Aí teve uma vez que quis dar uma olhada, assim, teve uma curiosidade, né, de ver o que era aquilo ali. E Fritzl ameaçava as pessoas. A sua família, durante todo esse tempo, não podia nem sequer perguntar o que Fritzl fazia naquele porão. Se alguém ousasse perguntar o que tinha no porão, porque ninguém podia descer lá. Então, se alguém perguntasse o que tinha naquele porão, o que ele fazia lá, ele ficava revoltado, tá? Se fosse a esposa dele perguntasse, ele espancava ela mesma. Se fosse um cunhado dele, um irmão que perguntasse o que tinha naquele porão, ele ficava enfurecido, de forma que as pessoas ficavam intimidadas de sequer questionar o que tinha ali naquele porão. Essa situação começaria a mudar em abril de 2008, quando a mais velha dos filhos, a Kristen, começou a passar muito mal. E aí Fritzl não teve outra alternativa a não ser procurar ajuda médica para ela. Foi aí que a farsa começou a desmoronar. Kirsten sempre teve uma saúde muito frágil, tá? Que foi se agravando ao longo dos anos em razão de nunca ter tido um tratamento médico. Em abril de 2008, ela começou a passar muito mal, sofrer convulsões e perdeu a consciência dentro do porão. Elizabeth ficou desesperada e depois de vários dias, quando Fritzl entrou no porão, ela relatou a ele que a Kirsten estava passando muito mal e precisava de ajuda médica, senão ela iria morrer. E aí Fritzl decidiu realmente procurar ajuda médica para ela, até porque ele não queria se arriscar de morrer no porão uma pessoa que agora já estava com cerca de 21 anos de idade. Seria muito difícil se livrar de um corpo como aquele. Então ele se viu sem alternativa e decidiu levar ela para um hospital. Para fazer isso, durante a madrugada, quando a família estava dormindo, ele entrou no porão. O plano dele era pegar a Kirsten, levar para cima, colocar no carro e levar para o hospital. Só que a Kirsten já era uma adulta, tinha mais de 20 anos, o Fritzl já era um idoso, ele não conseguiu fazer isso sozinho. Aí ele chamou a Elizabeth e falou para ela ajudar ele a carregar a Kirsten para cima e colocar lá dentro de um carro. E a Elizabeth fez isso e foi a primeira vez em 24 anos que ela subiu para a superfície de novo. Depois que eles colocaram ela no carro, Fritzl mandou a Elizabeth descer para o porão de novo, trancou ela lá e levou a menina, a Kirsten, para o hospital. Quando chegou lá, os médicos tiveram muita dificuldade. Ela foi internada imediatamente, mas os médicos não conseguiram identificar qual era a doença dela, porque ela não tinha nenhum histórico médico, não tinha nenhum registro dela. E eles começaram a desconfiar do quadro também. Era muito estranho, porque ela tinha deficiência de vitamina D, tinha uma aparência física muito estranha, um aspecto físico
muito estranho. Ela inclusive não tinha marcas de vacinas, não tinha documentos. Aí os médicos chamaram o Fritzl, que tinha levado ela para o hospital, e perguntaram quem era aquela menina, de onde ela tinha surgido. Aí ele falou que ela era filha de era neta dele, tá? Ela era filha da filha dele, que havia fugido de casa há muitos anos e tinha sido largada em casa com uma carta dizendo que ela estava doente, precisava de tratamento e pedindo ajuda ao Joseph para cuidar daquela menina, para tratá-la. E aí o Joseph levou ela para o hospital. Mas os médicos não acreditaram muito na história e, mais do que isso, eles precisavam de mais informações sobre a saúde da menina. E eles começaram a exigir então a presença da mãe da menina, no caso a Elizabeth. Porque eles falaram para o Joseph, não, tudo bem, ela fugiu, mas ela tem que comparecer aqui para prestar as informações que a gente precisa. Como se não bastasse, a situação ainda ficou mais feia para o lado do Fritzl, porque a imprensa tomou conhecimento do caso. E aí começou-se, os médicos aproveitaram a situação para dar entrevistas pedindo a presença da mãe da criança. Então o caso começou a ganhar repercussão e a sair na imprensa. E aí o Fritzl se viu muito pressionado e sem alternativa se viu obrigado a levar a Elizabeth para o hospital. Aí o que ele fez? Chegando em casa, ele conversou com a Elizabeth e falou que ia levar todo mundo para a superfície. E Elizabeth seria levada para o hospital para conversar com os médicos, mas deveria confirmar a história que ele contou. Aí ele fez isso, apresentou os outros 2 netos para sua esposa, disse que ela deveria cuidar deles e levou Elizabeth para o hospital. Quando chegou lá, Elizabeth confirmou a história de Joseph, mas eles não acreditaram muito na história. Uma coisa que lhe chamou muito a atenção foi a aparência de Elizabeth e das crianças também. As crianças também não tinham documentos, não tinham marcas de vacinas, assim como Kirsten. Todos eles tinham os músculos atrofiados, eram muito magros, tinham a pele muito pálida, todos tinham deficiência de vitamina D, os cabelos desgrenhados, todos sujos, mal cheirosos, com uma aparência de sofrimento no rosto, uma expressão permanente de sofrimento. O rosto de Elizabeth estava muito arranhado e aí eles começaram a questionar então por que eles estavam vivendo naquelas condições. Elizabeth continuou negando, aí os médicos chamaram a polícia e aí na presença da polícia e dos médicos ela aceitou, ela disse que iria contar a verdade desde que prometessem a ela que ela nunca mais veria o pai. E eles fizeram essa promessa. E foi aí então que ela passou 2 horas contando todos os sofrimentos que havia passado nos últimos 24 anos. No dia 26 de abril de 2008, a polícia fez uma busca na casa de Fritzl e encontrou o porão, confirmando a história de Elizabeth. Interrogaram Fritzl, ele confessou na hora e ele foi preso em flagrante. Kirsten continuou sendo cuidada no hospital, estava em coma, mas no mês de junho de 2008 ela já estava se recuperando e acordou do coma. Nessa ocasião também, Elizabeth se reuniu com os outros 3 filhos que haviam sido levados para a superfície. Foi a primeira vez que ela pôde ver os filhos desde que Fritzl havia levado eles para que fossem cuidados pela avó. Inicialmente, a polícia continuou fazendo investigações e queria descobrir os cúmplices de Fritzl, porque era difícil de acreditar que um senhor de idade, um velhinho já de 60 anos, poderia fazer isso durante 24 anos sem ser descoberto, completamente sozinho. Mas as investigações apuraram que realmente ele era o único responsável pelo crime. Ele não teve ajuda de ninguém, não teve nenhum cúmplice, conseguiu durante esses 24 anos manter encarceradas 3 pessoas, e inclusive durante esse período Elizabeth foi estuprada, estima-se que cerca de 3.000 vezes. Mas agora que tudo havia vindo à tona, Fritzl estava preso e Elizabeth com seus filhos deveria agora retomar a vida e viver dentro da normalidade o máximo possível. No dia 16 de março de 2009, iniciou-se o julgamento de Joseph Fritzl. Ele chegou no tribunal cobrindo o rosto com um tipo de pasta, um fichário, né? Ele não falou com a imprensa. O advogado dele disse que ele estava muito envergonhado
por isso ele estava cobrindo o rosto. O seu julgamento durou 4 dias e ele afirmou que estava arrependido e pediu perdão à filha. Como prometido pelos policiais durante o depoimento de Elizabeth, ela nunca mais viu o pai. Por isso ela não precisou comparecer ao tribunal. O depoimento dela foi colhido em outro local, foi gravado e no tribunal foi ouvida apenas a gravação do seu depoimento. No final, Joseph foi condenado à prisão perpétua por vários crimes, incluindo estupro, incesto, coação grave, privação de liberdade e homicídio. Homicídio por quê? Por causa do bebê que morreu. Lembra do bebê que morreu? Ele cremou o corpo. Apurou-se no julgamento que o bebê só morreu devido às condições de vida impostas pelo Fritzl. E, portanto, ele foi condenado por homicídio. Ele também teve que se submeter a tratamento psiquiátrico e hoje ele vive na prisão e está com 73 anos. Durante esses quase 10 anos, ele durante várias vezes tentou contato com sua família, tentou uma reaproximação, enviou cartas, fez algumas ligações de dentro da prisão, mas todas sem sucesso. A família não queria mais contato com ele. Sua esposa, inclusive, se divorciou dele e ele vive na prisão sem receber visitas de qualquer pessoa. Elizabeth, junto com seus filhos, vive numa casa no interior da Áustria. O Estado austríaco criou todo um aparato para providenciar documentos novos para eles, para mantê-los no anonimato, para que eles ficassem longe dos holofotes, porque era importante que o público não tivesse conhecimento de onde ela estava, da identidade dela, da aparência dela e de seus filhos também, para que ela pudesse ter uma vida normal o máximo possível. Então, após o julgamento de Fritzl, quase nada se sabe sobre a vida de Elizabeth e seus filhos. Sabe-se apenas que ela vive numa casa de interior, um pequeno sítio, né? Recebe visitas semanais de sua mãe, da avó das crianças, né? Que tem um bom relacionamento com toda a família, e ela conseguiu reconstruir também sua vida afetiva. Ela tem um relacionamento com um dos seus seguranças pessoais. O Estado austríaco colocou uma equipe de seguranças para fazer a guarda de toda a família, e ela acabou se envolvendo com um desses seguranças e mora com ele, inclusive. A última vez que eles saíram na imprensa foi em 2013, quando o jornal publicou que ela estava tendo esse relacionamento com o segurança, que os filhos dela tinham uma vida normal, estudavam, alguns dos mais velhos inclusive estavam trabalhando e viviam suas vidas normalmente. Elizabeth também recebeu uma série de compensações financeiras, tá? Estima-se que ela ficou com cerca de 1/3 do patrimônio do pai, que era estimado em 3 milhões de euros na época. Além disso, ela recebeu uma indenização de 50 mil libras e vive com uma pensão de 3.400 libras esterlinas. Ela também recebeu propostas de vários jornalistas para que sua história virasse um livro, para que fosse publicado um livro contando a sua história, mas ela nunca se interessou e recusou todas as propostas. Apesar dela já ter relatado a um jornalista que tem interesse de um dia escrever um livro contando a sua história, mas até o momento ela recusou todas as propostas que recebeu. A casa onde tudo isso aconteceu, por incrível que pareça, virou um ponto turístico. Muitas pessoas visitando a cidade de Amstetten, onde isso aconteceu, passam pela casa para observar a casa que ficou famosa no mundo inteiro com essa história. O destino da casa é meio incerto, tá? Tem fontes divergentes na internet falando sobre o destino da casa. Alguns dizem que ela ficou com o Estado austríaco, outras fontes dizem que está em poder do Estado, mas o Estado vai demoli-la, outras fontes dizem que a casa ficou com a Elizabeth. Então o destino da casa nesse momento está incerto. De repente no futuro pode ser esclarecido isso. Pessoal, então essa foi a história de Elizabeth Fritzl. Uma história que, embora seja muito triste, é verdade, ela também tem um final feliz, né? Porque demonstra que as vítimas de Fritzl, por mais que tenham sofrido muito por causa dele, conseguiram retomar suas vidas, né? E hoje tocam a vida da melhor forma possível. Eu penso que isso é uma lição, porque tem tanta gente que se desespera diante de problemas muito menores do que esses, né? Recorrendo inclusive ao suicídio. E a família de Fritzl, mesmo tendo sofrido tão terrivelmente, nos prova que é possível superar problemas tão grandes e retomar a vida, mesmo após sofrer um trauma desse tamanho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de deixar um like também para ajudar no crescimento do canal.
E se você quiser conhecer mais histórias como essa, se inscreva no canal, porque temos vídeos novos toda segunda e sexta-feira. Se você também quiser sugerir algum tema, fique à vontade, porque sugestões de temas são muito importantes nesse canal. Você pode falar comigo aqui embaixo nos comentários ou nas redes sociais do canal, cujos links estão lá em cima na capa do canal. E já que você gosta de histórias como essa, eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz contando a história do Wilhelm Gustloff, o maior naufrágio da história, um verdadeiro crime de guerra cometido pelos soviéticos no final da Segunda Guerra, que pode ter matado até 10 mil pessoas inocentes. Assista o vídeo porque é muito interessante, vale a pena, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço e tchau!